Então vamos que vamos, que o Instagram só dá uma hora para nós. Fala, Jean. E aí? Beleza? Tranquilo, cara. Como é que você Tava, tá? tá tudo bem. Tava distraído vendo vídeo no Instagram. Perdi um minutinho. Você sendo você, né, cara? Se não fosse isso, você não seria você, né? Padrão, padrão. Se distrair com coisas aleatórias, né, mano? Parece aquela criança que fica passando assim, tá brincando no parque, daqui a pouco vem uma borboleta passando, acompanha ela, vem um passarinho, acompanha um passarinho. Normal. Total, total. Mas, pô, que bom que você tá aqui hoje. Que bom que a gente conseguiu firmar e fechar essa pauta aí. Que, assim, ó, só para avisar pro pessoal que essa pauta é culpa dele aí, ó. Tá? Foi sugestão do cara. Mas, assim, o mais legal é que eu já queria falar disso. A gente até conversou disso anteriormente, né? E aí fechou total a ideia da gente falar sobre o assunto de hoje. Eu também tenho um projetinho que rola já há um tempo, tem, por conta de alguns trabalhos eu não consegui fazer ano passado e o anterior, e esse ano, naturalmente, não vou conseguir fazer também. De conversar um pouco sobre carreira técnica e coisas do gênero com crianças, né? Então eu pego uma escola pública que um parente trabalha, aí eu costumo ir lá e poder dialogar com eles, com o que eles podem fazer, o que que isso dá ideia para eles de futuro e transformar um pouco. E aí esse passo aqui também é legal, é divertido falar um pouco sobre isso. E aí ter a ideia de conversar com você nessa live, né? Não, e é como eu sempre falo, cara. Além da gente estar trocando ideias sobre assuntos mega importantes, né? A gente está encontrando com alguns amigos aí também, que é super maneiro. Trocar ideia de assuntos maneiros também. É legal mesmo. Cara, Bom, é, nesse período de quarentena você tá ficando mais em casa, né? Porque os projetos que você estava encaminhando não estão acontecendo com a mesma força, né? E aí explica como é que tá sendo esse teu período aí de reclusão, mano. bom, na verdade, está sendo um ano extremamente atípico, né? Que a minha tendência está sempre viajando, trabalhando nos projetos que eu sou colocado. Né? Tinha um planejamento para esse ano que ele teve uma diminuição do fluxo muito forte, mas não no sentido de diminuição de trabalho, mas na verdade diminuição de ações diretas. Alguns clientes têm várias restrições e de permissão de entrada. E aí isso Uhum, só para casos pontuais que a gente vai, né? As implementações dos imediatas, né, para equipamentos, elas vieram por conta de algumas demandas, por conta da diminuição de pessoas em áreas de produção, né? Então isso é um ponto que foi bastante importante para o mercado, que na verdade o mercado de automação, que é o que eu hoje trabalho, né? Ele não teve uma queda, né, durante esse período. Na verdade, ele teve um crescimento. E dentro desse crescimento, a gente tem conseguido trazer para alguns clientes soluções onde eles podem ter uma distribuição melhor de pessoas nas suas áreas, ter uma melhor forma de trabalho para evitar contato, para evitar uma série de coisas, né? uhum, Então, mas fisicamente eu tenho ficado muito em casa, tenho trabalhado com projetos bem pontuais, mas uhum. ainda não é 100% home office, né? Mas a ideia é que chegue mais ou menos nisso. Ah, legal. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal, né? Falar um pouco da sua famosa bio, um pouco dos seus trabalhos aí, cara. Bom, tá aí no Instagram, mas meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu sou formado em eletrotécnica, pelo Senai. Eu trabalho já na área desde 2010, na área de
na área industrial, só que eu migrei por setores diferentes, né? E caí numa grande indústria em 2012. Eu comecei dentro da área de elétrica, mas eu vim caminhando dentro do mercado é, bem voltado para a área de automação. E dentro desse período desde a minha formação até a minha inserção no mercado, eu vim interagindo com times diferentes, com pessoas diferentes dentro da área e buscando até mesmo como me qualificar de forma adequada para o que eu tinha vislumbrado inicialmente, né? Sim. E aí, nesse período, desde o início desse período até hoje, eu já migrei acho que de umas 6 áreas diferentes, mas hoje eu trabalho exatamente com robótica industrial, né? São braços para fazer automação de linhas de produção. Grande parte dos meus projetos são ligados à área de packing, né? Onde faz embalagem de produtos e algumas coisas também de soluções fabris na área siderúrgica, de produtos diversos, né? Desde de alimentação a produtos para animais e depois tem a parte de farmacêutica também que esse ano tem crescido bastante. Legal. E com todas essas oportunidades, né, tem carimbado aí bastante o passaporte, né, meu amigo? Carimbei um bocadinho. Olha, só esse ano, na verdade, desde o ano passado, ano passado eu tive 2 vezes na Bolívia a trabalho, né, para implementar. Eu tive o prazer de implementar o primeiro braço robótico colaborativo dentro da Bolívia. Não existia nenhum projeto lá antes disso. Então, braços robóticos colaborativos são braços robóticos que são capazes de integrar ambiente de trabalho junto com pessoas, tá? E vendo ali, amigo Polaris mandando um beijinho. Olá, Clarim. Clarinho, Clarinho. E Coraçãozinho pra ele. esse ano eu tive no México fazendo um projeto dentro da área alimentícia. Logo em seguida, eu estive no Equador para fazer alguns reparos num projeto que nós temos também dentro da área alimentícia. E tive a oportunidade também de dar uma passadinha no Chile. E por muita boa sorte, eu consegui chegar no Brasil antes do fechamento das fronteiras, né? Porque eu passei pelo Chile para vir para o Brasil. Numa segunda-feira, na terça-feira, o Chile fechou as fronteiras dele. Então, uma boa sorte assim, grande nesse ano. Mais engraçado, assim, que a gente sabe do fundo de cena disso tudo, né? É que o primeiro carimbo foi lá no Japão, né, mano? Primeiro foi no Japão. Não, todo mundo pergunta muito sobre isso. Você teve no Japão, mas foi por conta da área de robótica? Eu disse, não foi por conta da área de robótica. Mas mal sabem que o início disso tudo foi por conta dessa oportunidade de ir ao Japão. E aí que isso culminou nesse momento da minha carreira. Maneiro, fantástico. E aí, Marquinhos, sempre quando a gente inicia aqui o bate-papo, eu sempre faço uma introdução do tema colocando um texto, né, atual, um texto que tem a ver com a temática, né? E aí, em seguida, a gente começa. A Olivia colocou aí, Japão abriu porta. Abriu praticamente um galpão. É isso aí, abriu um hangar inteiro, né, mano? Exatamente. Então, o texto, ele é um texto jornalístico, né? Tem um tom de resenha, né? Então, ele começa assim. Não há dúvidas que a tecnologia está mudando tudo que conhecemos. Ela altera a forma como pagamos nossas contas, compramos nossos produtos e até nos relacionamentos. Então, a quarentena, inclusive, está trazendo novas demandas para várias coisas aí, né? A internet das coisas acelerou de forma absurda, o aprendizado digital também, né?
E a mesma transformação chega, contudo, ao segmento corporativo, mudando a forma como as empresas se organizam e quais serão as competências e habilidades do profissional do futuro. A chamada quarta revolução industrial, né, que na verdade começou em 2011, traz inovações de inteligência artificial, robótica, biotecnologia, que exigem novos conhecimentos. Isso muda a forma como os negócios se desenvolvem, vendem seus produtos e serviços e o perfil do profissional que eles contratam. Alguns estudos estimam que 65% das crianças que estão hoje no ensino primário terão empregos ainda que nem existem. É muito louco isso, né? Pensar nesse ponto de vista aí, que elas vão trabalhar em coisas que nem foi formalizada, né? E não são apenas conhecimentos técnicos que elas precisarão desenvolver. O Fórum Econômico Mundial tem um relatório, né, chamado Futuro dos Trabalhos, que aponta 10 principais habilidades do profissional do futuro. Esse relatório mostra que muito mais do que desenvolver códigos e resolver equações, os novos profissionais precisarão pensar criticamente, serem criativos e capazes de cooperar, entre outras habilidades. Nesse contexto, o papel das escolas é essencial para a formação desses profissionais no futuro. Se a inovação está transformando o mercado de trabalho, a escola também precisa alterar esses processos e a sua forma de ensino para preparar seus alunos, né? Então, a escola ela precisa ficar atenta a todas essas tendências aí de mercado, né? E absorver esse profissional que tem demandas gigantes, né? Como foi apontado no Fórum Econômico Mundial, né? E aí surge a nossa perguntinha, né? né? Carreira técnica, como começar, né? Então, o Brasil ele é um país de característica de indivíduos que trabalham com gestão, né, Marco? Onde um adolescente, né, a pessoa que quer buscar uma carreira, ela sempre pensa numa graduação em primeiro e depois é que vai lá pensar numa carreira técnica, se de repente a graduação não está dentro do que ela esperava, né? Então, qual é a sua opinião aí? Carreira, técnica, tendências ou gestão, mano? Então, cara, eu tive nesse ponto com mais ou menos 23 anos, né? Eu estava numa dúvida muito grande. Eu tinha iniciado um curso técnico de processamento de dados, não cheguei a concluir no ensino médio. E eu estava pensando o que eu faria. Se eu iria seguir para a parte dentro da área de TI, né? Tem um cachorro aqui latindo. E se eu iria seguir para a área de TI numa graduação, ou se eu iria caminhar novamente para uma outra área técnica, que tinha uma pessoa que vinha conversando muito sobre isso, para que eu pudesse dialogar com as pessoas, para eu pudesse botar em prática algumas das minhas características. Deixa eu calar o cachorro. E aí, dentro desse período, eu fiquei muito nessa dúvida, porque eu não queria ficar para trás, né? Tipo, meus amigos estão se qualificando, estão se graduando e eu vou correr para ir para uma outra área técnica. Eu não sabia o porquê isso, porque que ele estava me falando muito sobre isso, né? Aí o primeiro ponto, que quando eu perguntei isso para essa pessoa, ele falou assim: primeiro que você não tem dinheiro para você se graduar. Para você se formar numa faculdade hoje, mesmo que seja particular, com bolsa do governo, seja qual for a situação que você vai fazer, a melhor coisa que você faz é ter alguma coisa que vai formar um caminho profissional para você poder pagar isso. Então foi o primeiro ponto que me abriu os olhos. Eu falei assim, de fato, eu tinha salário mínimo onde eu trabalhava,
E dentro, quando eu comecei a pensar em carreira e tudo mais, porque com 23 anos eu ainda não pensava muito nisso não, na verdade. E aí eu falei assim, pô, mas o que eu posso fazer? E aí, dentro de algumas coisas, eu fui trabalhar como ajudante de eletricista, né? E aí, dentro dessa brincadeira, eu gostei muito da área, eu falei assim, vou fazer algum curso. E aí, antes de correr direto para o curso técnico, eu fui fazer um curso de qualificação. Há um tempo Uhum. atrás, infelizmente, isso acabou e a gente teve o boom das petrolíferas, né, aqui no Brasil. Sim. E a ANP e a Petrobras, eles custearam para algumas pessoas uns cursos de qualificação. E eles tinham curso para pessoa de primeiro grau, segundo grau e até terceiro grau, que fosse voltado para as suas áreas, para formar profissionais diretamente para o mercado do que eles estavam precisando. E aí caiu de eu fazer um curso de eletricista montador, para montagem de painéis elétricos e tal. Uhum. E o que mais me interessava no curso é que eu tinha uma bolsa de estudos que ajudava nos custos de casa. Então eu trabalhava durante o dia e conseguia pegar essa bolsa de estudos. Uhum. Como E trabalhava de aquele forma... dilema do brasileiro, né? Correr atrás do prejuízo financeiro, né, mano? Porque Exatamente. muitas vezes a gente só começa a trabalhar porque começa o calo a apertar, né, cara? Porque pela característica do nosso povo, se muitos não pudessem trabalhar e não precisassem, a galera ia ficar aí. Exatamente. E aí, quando eu fiz esse curso, eu fiz assim, não, vou fazer esse curso e vou entrar para a área de petróleo. Também falou que tava batendo cabeça. Aí eu corri. Quem estava batendo cabeça? Ah, Olivia, Olivia. Olivia. Sim, a gente conversou já muito sobre isso, inclusive, Olivia. É. E aí, dentro dessa brincadeira, eu fiquei assim, o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Fiz o curso. Cara, quando eu cheguei, eu realmente me identifiquei com o que eu estava estudando. Foi a primeira coisa, assim, tipo, eu gostava muito do que eu estava fazendo. E aí eu lembro de ir para os laboratórios, eu tive a oportunidade também de estudar dentro do Cefet, nesse curso de qualificação. Então, eles têm laboratórios maravilhosos que a gente pôde trabalhar, estudar, fazer ensaios. Eu vivi umas experiências muito boas lá dentro. E aí, Uhum. dentro do... Quando eu estava terminando o curso, o pessoal buscando no banco de currículos para mandar currículo para aqui, para ali. E eu fiz o seguinte, eu falei, não vou fazer isso, eu vou procurar uma escola técnica. Eu vou segurar a onda aqui agora e aí eu vou buscar a escola técnica. E aí deu assim, uma prova do Senai, em que eles davam bolsa para os primeiros colocados. E aí eu falei assim, eu não fazia ideia que tinha isso dentro do Senai, né? Hoje em dia está dentro do... Eu esqueci qual é o nome do programa do governo que tem, que ao invés de você ir para a parte de graduação, você vai para a área técnica fazendo o Enem. Pronatec, Pronatec, né? E aí, dentro dessa brincadeira, né, eu pensei assim, o que eu posso fazer para poder estudar? E eu fiz essa prova do Senai. E aí, eu não fui ver o resultado da prova. Eu não fui ver porque eu não achava que eu tinha ganho a bolsa. E aí, eu cheguei já para fazer a inscrição, porque eu já estava bem determinado que eu iria fazer o curso técnico, porque eu já tinha me encontrado com aquilo que eu queria. E essa chave que virou em mim. Tipo, eu tinha encontrado um ponto que eu poderia seguir uma carreira. Mas nem sempre o curso técnico faz isso. Só que eu costumo falar sempre sobre um ponto que o curso técnico ele paga o que você quer fazer. Exato. Então, hoje. E aí beleza. Estudei, concluí a minha escola técnica, entrei no mercado como estagiário, com 3 meses dentro da escola técnica. E aí foi quando eu entrei no mercado, dentro de uma empresa de outsourcing. E essa empresa estava crescendo bastante, eu consegui entrar. E quando eu estava me formando, eu saí dessa empresa porque eu queria ir para a indústria. E aí eu não estava tendo tempo para procurar emprego, literalmente. Eu falei assim, eu dei uma de maluco, saí.
E o mercado estava em expansão na época. E aí eu fui ficando. Eu fui pro metrô, trabalhar na manutenção do metrô Rio. Depois eu saí, eu fui para uma empresa em São Paulo, onde eu iria trabalhar com automação comercial. Só que eu não gostei muito da ideia da empresa e voltei. E quando eu cheguei no Rio, eu fui fazer uma entrevista para uma indústria, né, de bens de consumo. E dentro dessa indústria de bens de consumo, foi onde eu realmente consegui dar seguimento na minha carreira. Então, Uhum. pensar o que eu iria fazer, como eu iria fazer e tal. E aí foi esse foco, tipo, por que que eu decidi? Eu decidi, primeiro de tudo, porque eu não tinha grana para fazer outra coisa. Uhum. Então, o que o mercado pagava para mim naquela época, sem qualificação nenhuma, dava um salário mínimo, eu entrei na indústria de bens de consumo ganhando em torno de 3 salários mínimos. E aí, tipo, um salário que naquela época eu já nem imaginava ganhar. Uhum. E aí eu pensei assim, nossa, se eu tenho essa oportunidade assim, no início, então eu realmente caí pro caminho correto. Não, e é Então, muito louco, né? Quando a gente pensa assim que essa questão de fazer uma graduação é algo que é cultural aqui, né, entre os jovens, né, do Brasil, né? Porque assim, se a gente for olhar a questão de retorno financeiro, questão de colocação, empregabilidade, a carreira técnica ela traz isso muito mais rápido, né? E o grande embate que grande parte dos jovens se colocam, né, é justamente esse, né, de formação de forma rápida, já ingressar no mercado de trabalho, né, para conseguir custear e ter o segmento da vida, né? Mas é o inverso que acontece, né? As pessoas acabam investindo numa carreira de gestão, não conseguem se colocar no mercado de trabalho e quando se formam acabam realizando tarefas e se colocando em funções técnicas. isso é engraçado de pensar, porque é o seguinte, hoje, da forma com a qual eu trabalho, eu só trabalho com engenheiro. E Uhum. sou técnico no setor que eu estou. E é maravilhoso, para mim é um crescimento, assim, uma ideia de pensamento fora da caixinha. Até por conta dessa oportunidade de estar trabalhando nessa equipe, e hoje ter uma oportunidade de um salário um pouquinho mais diferenciado, onde que eu posso pensar. Aí sim eu comecei o meu curso de gestão. Aí sim, eu já tinha iniciado anteriormente, mas agora, como eu tinha uma dúvida muito grande, eu tinha várias coisas, parei a graduação, corri para aqui, corri para ali. O que eu decidi fazer? Eu vou deixar o mercado assentar para mim, ver mais ou menos que tipo de vento, né, ele vai soprar para qual área que eu vou estar me encaminhando. E aí sim eu vou entrar numa graduação que seja direcionada para isso que eu quero. Então eu consigo custear minha graduação, estou fazendo engenharia, na verdade, né? Eu inicialmente eu tinha começado em engenharia elétrica e agora eu estou mais direcionado para engenharia de controle e automação. Isso foi um Legal. ponto que, assim, foi diferenciado, porque hoje eu me sinto investindo de fato no futuro de carreira. E não Uhum. pensando assim, vou fazer isso aqui para ver no que dá, Exato. sabe? E aí, é esse feeling que um cara me deu lá atrás, falando, não, você precisa pensar porque hoje você não tem dinheiro, você vai fazer uma coisa que você não vai cair rápido. Uhum. E aí eu pensei, pô, mas beleza, mas tá todo mundo fazendo, eu vou perder esse boom no mercado, você não vai perder nada, você vai estar muito bem preparado lá na frente. Exato. E bem ou Não, mal, eu falo. não, e bem ou mal você vai poder custear a sua graduação depois. Ele Uhum. me falou, ele me tocou nesse ponto. Não, e é muito característica de duas gerações que antecederam a nossa, né? Dessa questão da estabilidade no emprego, de ter um trabalho que seja que te dê uma certa confiança, né? De você
saber que a tua profissão ela vai ter uma vida longa, né? E a geração de hoje ela é muito marcada por essa questão dos sabores, dos ventos que sopram, e aí nem sabe o que vai acontecer no futuro, né? E aí veio a área de petróleo e gás, que veio, nossa, petróleo e gás agora é o futuro do Brasil, né? Vamos todo mundo estudar petróleo e gás, porque isso aí vai bombar, né? E aí muita gente teve formação em petróleo e gás e está aí com diploma, está com a opção de curso aí engavetado, que de certa forma não está servindo muito, né? Mas quando eu estava no ensino médio, isso também aconteceu. Quando eu estava no ensino médio, todo mundo falava assim, você tem que fazer alguma coisa voltada para a informática. Você tem que ser o menino do computador. E era todo mundo fazendo alguma coisa na área de informática. Tanto que eu fui para a área de TI por conta desse ponto. E como eu sabia menos ainda, né? A minha mãe virava para mim e falava assim, eu vou colocar você na escola técnica, que vai ser bom para você, mas ela não fazia a menor ideia de por que ia ser bom. Né? Ela só falava assim, vai porque todo mundo tá indo, vai também. E depois de um tempo, eu pensei assim, tipo, não. Na verdade, quando lá dentro da escola técnica, eu entrei antes de fazer o ensino médio, né? Que dentro da FATEC tem também a formação básica. E aí eu falei, vou fazer o quê quando eu escolhi o curso técnico? Aí um amigo meu falou assim, eu vou fazer processamento de dados, por que você não faz também? Aí fica todo mundo lá de escrever. Então vambora. Eu escrevi processamento de dados e tudo. Aí vem sempre a mãe falando assim, meu filho, você não é todo mundo. Mas hoje processamento de dados é uma ferramenta que eu uso no meu trabalho. Tudo que eu pude aprender, que eu me colocou lá atrás algum tipo de conhecimento, se tornou uma ferramenta para mim. Porque a área de automação tem muito isso, tem redes, que a gente está falando. Você falou, eu vou citar um pouco agora também, de indústria 4.0. A indústria 4.0, internet das coisas, a gente não fala só de smartphone. Sabe? A gente fala de sistema integrado, onde, por exemplo, na área na farmacêutica. Hoje em dia, cada comprimido de algum remédio, de alguma coisa que é produzida, ela imediatamente é reportada, tem que ser reportada para o Ministério da Saúde, para ter um controle exato. E aí vai ter um QR Code marcado lá no remédio, que você vai saber se aquele QR Code é original, se aquele produto ali é original, se aquele produto onde você comprou realmente foi para onde ele foi destinado, se ele não é um produto roubado. Se aquele produto ali ele não está com alguma falha de produção, e aí você precisa encaminhar ele de volta à fábrica. Então tem muita coisa de habilidade, né, mano? Então, isso eu estou falando de um ponto da internet das coisas. Dentro da empresa que eu trabalho, a gente já tem algumas coisas voltadas, inclusive, para a área de AI. Então, hoje já tem alguma coisa, por exemplo, você citou também a parte de genética, né? Hoje nós temos um projeto que está acontecendo, ele ainda não aconteceu, mas ele está acontecendo, de extração de DNA de sementes. Maneiro. E, cara, é fabuloso o projeto, porque é uma coisa para controle de qualidade de soja, de algum produto, mas que também é uma tecnologia que está sendo implementada que vai servir para um futuro de armazenagem de banco de dados de DNA de plantas, de uma série de coisas que, para um futuro próximo, você poder fazer algum trabalho nisso, de reflorestamento ou coisas do gênero. As tecnologias começam dessa forma, né? Por alguma necessidade, e aí você pode ampliar a possibilidade. Sim. E quando a gente fala também da questão da carreira técnica, né? Voltando também a um pouco do histórico do Brasil, né? Eu li esses dias uma matéria que falava que 8% das pessoas que terminam o ensino médio, 8% delas
são pessoas que concluíram o ensino técnico junto com o médio, né? Então, se você olhar bem, as pessoas, de certa forma, elas tendem a procurar uma carreira técnica de forma tardia, né? Porque elas terminam primeiro a sua formação base, né, que é o ensino geral, né, formação geral, para depois aí sim começar algo voltado para a questão de formação técnica, né, e de uma profissão, né? Você tem uma deficiência muito grande no acesso à informação, tá? Esse projetinho que aconteceu, até a pessoa que me incentivou a fazer isso está assistindo essa live, que é a Maria Luísa Jussim. Ela trabalha na direção de uma escola e aí me convidou para poder. Essa Maria Luísa Jussim, inclusive, vulgo minha sogra, tá? Ela me convidou para poder falar para as crianças sobre o que eu fazia, qual era a minha profissão. E eu, na verdade, eu trouxe outro papel. Assim, olha só o que eu faço, e olha só o que você pode fazer para você alcançar isso, né? Voltando para a criança, isso é muito bom. Vamos dizer que você vai trabalhar lá na base, né? Tipo, olha, puxa, que legal, eu posso. Uma coisa boba, assim, caramba, o cara trabalha com robô, eu quero também, vamos ver o que ele fez. Isso é um ponto legal. Mas, tipo, quando você pensa assim, tipo, você precisa que a informação chegue. Porque os pais de crianças que estão hoje estudando em escola pública, por exemplo, eles estão pensando em como que eles vão pagar as contas, o que que eles vão trazer de comida para a criança no final do dia, sabe? Eles não têm essa mentalidade de uma mente aberta para a informação chegar mais rápido para o filho dele, para ele poder pensar em construir carreira, porque ele não teve esse tipo de pensamento. Isso vem da base do nosso histórico também, como população. Ninguém assim, incentiva você a estudar. Né? O incentiva você a ganhar dinheiro. É diferente. Exato. Né? Eu, pessoalmente, quando eu era criança, você tem que crescer para você ter um emprego e você ganhar dinheiro. É isso que você precisa. Tipo, mas não foi construído junto assim, porque com estudo de qualidade, com você pensando em uma carreira, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só quem já estava na área. Então, você vê, tem empresas hoje no Brasil que elas são meio patriarcais, porque o pai trabalhou na empresa, o avô trabalhou na empresa, o pai trabalhou na empresa e o filho trabalha na empresa. Isso, eu estou falando de grandes siderúrgicas, por exemplo. É quase que uma cadeia, assim, a família trabalhou lá dentro. É real, assim, eu sou o gestor, eu sou o técnico do setor do forno tal dessa empresa aqui. Porque meu pai trabalhou aqui também, e o meu filho vai trabalhar aqui. Então fica muito restrito a esse ponto. E aí, esse acesso à informação que as pessoas precisam, que na verdade, até mesmo as pessoas adultas. Por exemplo, eu já estava com 23 anos quando eu comecei a repensar, apesar de já ter tido uma formação, passado uma qualificação técnica, eu não tinha isso como uma estrutura de carreira de fato. Estou fazendo isso e aquilo. E aí entra um outro ponto também que eu acho que esse acesso de informação que precisa ser trabalhado se eu tenho a possibilidade de caminhar para esse lado, o que isso me dá? O que eu vou fazer, por exemplo, eu lembro de eu ter ido numa dessas vezes na escola lá, e uma criança falou assim, eu quero fazer um curso técnico de fotografia, que eu quero ser fotógrafo. É uma menina. Então, assim, poxa, legal, mas talvez você esteja tendo uma ideia diferente do que é isso. Aí ela falou assim, por quê? Eu acho que porque não é bem uma área técnica, você não se forma como técnico, você se qualifica como fotógrafo. E aí eu expliquei um pouquinho qual é a diferença disso. E eu fazia um curso de fotografia muito bom, mas a resposta do mercado de trabalho é muito, muito mais lenta para você. Talvez você não tenha a oportunidade tão rápida, como de repente se você fizer alguma coisa, por exemplo, um técnico em eletrônica. Sim. Mas não tem nada a ver, mas
você, por exemplo, vai poder diferenciar, vai saber se a sua câmera está funcionando ou não, porque você vai pagar o seu curso de fotografia para trabalhar com aquilo. Aí a Não, garota... Pode falar, e o pode falar. engraçado, Marcos, é que tem carreiras técnicas também que, em geral, não tem um certo reconhecimento dentro do mercado, né? Você falou aí a questão do técnico em fotografia, mas isso acontece muito hoje com o técnico de turismo, né? O pessoal acha que o técnico em turismo ele é o cara lá que vai levar o pessoal nos pontos Vai turísticos, passear com sabe? as pessoas. Vai passear com a pessoa, né? Mas não, sabe? A questão do turismo é muito além disso, né? De fomentar espaços culturais, né? É trabalhar a questão da história, da raiz, né? Da compreensão da evolução daquele espaço ali ao longo do tempo. E aí é um setor que é muito levado por pessoas que nem sempre são tão técnicas quando falam desse assunto, né? Você não vê Sim. na gestão do turismo de boa parte das cidades ou na estrutura mais base, pessoas que têm a formação técnica em turismo, né? No máximo é uma pessoa que é conhecedora dos espaços culturais e ela se acha um entendedor da coisa, né? E aí Exato. isso destitui muitas formações técnicas por conta desse não reconhecimento, né, desse espaço, desse mercado que é existente. Tem uma outra questão, né, a gente passando para o próximo tema, que é o fato assim das pessoas quando conseguem uma formação técnica ou uma formação qualquer, né? Elas nunca se sentem preparadas para enfrentar o mercado, né? E aí pergunto para você, né? Como cara aqui que está disposto a falar de tudo, Sem você problema. se sentia preparado assim quando você concluiu a sua formação? E como é que foi essa inserção inicial no mercado de trabalho para você? Cara, isso é incrível, porque, tipo, na verdade, quando você chega no mercado de trabalho, falando que você é formado, técnico, e eu estudei numa escola diferenciada, de fato, o Senai é uma escola diferenciada no Brasil, tá? E aí eu cheguei lá e falei assim, não, que eu sou formado. Eu lembro da minha entrevista de emprego, que foi bem interessante, para essa indústria, né? O cara Aham. virou para mim e falou assim, qual a experiência que você tem? Aí eu virei para você, eu tenho toda a experiência laboratorial para a indústria. Ele, mas o que é isso aí? Não, tudo que eu fiz, eu trabalhei na indústria. Mas você nunca trabalhou na área de elétrica? Sim, só que elétrica predial. Eu consertava ventilador de teto, instalava um chuveiro, botava uma tomada aqui, instalei alguns sistemas de segurança, alguma coisa de automação comercial. Ele, Aham. interessante. Aí ele, aí pensava muito assim, como é que é a tua ideia disso? Aí conversamos um pouco sobre isso, e aí beleza, fui começar a trabalhar. O meu trabalho era produzir. Eu fui ser técnico, mas eu fui trabalhar dentro da área de produção. Então eu não estava fazendo manutenção todos os dias, eu não tava, então era muito difícil, eu precisava puxar essa situação. Porque Uhum. eu tinha o desejo de fazer isso. Sim. E, na verdade, o que é interessante para a indústria o que hoje em dia eu até uso o termo tipo cuspir caixa. É botar realmente ter produto na linha, ter produto para fora. E o que na verdade tem que fazer é que o equipamento não pode quebrar. Você tem que Exato. trabalhar para o equipamento não quebrar. Alguns têm até que rezar para isso, torcer, fazer essas orações, seja lá qual for sua fé, mas para que o equipamento não quebre. E aí eu comecei a pensar assim, pô, eu vou me arruinar. Assim, vou migrar totalmente para o lado contrário do que eu quero. Só que Aham. também, assim, se eu ficar falando que eu sei fazer, eu tô lascado, mano. Porque eu não sei nada. Eu pegava equipamento com painel elétrico que é do tamanho do meu armário.
E aí eu fico assim, nossa, o que eu vou fazer? E aí o que eu tive de oportunidade disso é, primeiro, você tem que se arriscar. Né? Tudo na vida é um risco, né? Tipo, você se arrisca por você escolher uma qualificação profissional e pode não dar certo. Você pode não gostar do que você faz, aprender que você não gosta de fazer aquilo no final do seu curso, por exemplo. Uhum. Quantas pessoas não já passou por isso, né? E aí eu, na verdade, eu estava lá no meio do fogo cruzado e aí o cara virava para mim e falava, na manutenção, falava assim, vou falar um pouco do termo técnico, você sabe mexer em inversor de frequência? Eu sei, não sabia nada. É. Você sabe mesmo? Sei, já configurei vários. Então tá, eu tenho esse inversor, eu tenho aquela esteira ali que eu quero colocar no final dessa linha. Eu quero que você programe o inversor para mim para poder girar numa velocidade que a caixa vai bater num aparador e ela vai virar e vai encaixar certinho para o cara só pegar com a mão para colocar para paletizar. Eu, putz, o que eu vou fazer? Mano, eu peguei o manual técnico do inversor, eu fui para casa e comecei a estudar. Eu pedi a ele para eu chegar mais cedo, para eu fazer alguns testes. E aí o bom é que eu ainda ganhava hora extra por isso, mas não conta, mas sentava e estudava e fazia os testes. Eu levei um mês para instalar o primeiro inversor. Um mês. Quando eu consegui fazer aquilo ali funcionar, ele já nem queria mais, porque já tinha mudado a ideia da parada. Uhum. Sabe? E aí, tipo, você tem que se arriscar. Aí nisso, o que aconteceu? Ele começou a me dar oportunidades. Olha, vamos tentar fazer aquilo dali agora. Mas agora vamos pegar a orientação do fulano, ciclano, para ver como é que faz isso de uma forma mais assertiva. E aí comecei a me arriscar, comecei a estudar, comecei a pedir qualificação em algumas coisas. Tipo, eu precisava fazer um curso desse tipo de equipamento. E começou a abrir a mente para algumas coisas. Porque se você entrar numa de, tipo, eu tenho medo de fazer, ou tenho medo de me arriscar, você não vai conseguir falar. Entrou um parceiro aí, o Raulzito, que trabalhou comigo. E aí, se você ficar com esse medo de fazer alguma coisa acontecer, tá? Tipo, não tô falando que o medo não possa existir, tá? Pelo contrário, ele vai te ajudar até ser um pouco mais assertivo na hora que você vai se arriscar em algum ponto. Mas que você não pode ficar com aquele receio assim, tipo, mas se eu fizer isso e der merda, eu vou ser mandado embora. Aí você vai ficar nessa, não vai evoluir nunca. Você tocou lá no início, tipo, a indústria hoje ela vai mudar muito rápido. As crianças que hoje estão nascendo vão ter empregos que ninguém sabe quais são esses empregos. Aí o Raulzito ele comentou que o carioca domina a arte da atitude, né? E isso não deixa de ser uma das 10 principais características do profissional do futuro, né, mano? Exato. E é a capacidade de resolver problemas complexos, né? A orientação para a questão de servir, né? E aí a gente pode colocar aí nessa frase aí algumas dessas habilidades, né? Inclusive, estou em busca aí de algum corajoso para falar sobre essa temática no futuro. De repente, se tiver alguém aí, fala comigo depois, que a gente está aí à disposição para dar esse espaço, essa oportunidade de vocês falarem sobre variados temas. Aqui o protagonista são os meus convidados, é esse cara extraordinário que está aqui. Então, se alguém tiver aí uma pauta legal, né, quiser trazer uma temática interessante, me chama aí que a gente vai organizar isso, né? E aí, Marcos, como a gente está com pouco tempo, né? A gente já está com Nossa, 40... passou 40 minutos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu tenho que me policiar muito, cara, com isso. Mas, assim, essa questão
da pergunta, né? Como começar essa carreira, né? Eu vejo que muita gente tem muito, né? Quando faz uma formação, espera acabar a formação para ir em busca do seu espaço no mercado, né? E aí, não, né, não está no meu tempo, não, ainda sei pouco para começar a buscar um estágio, uma colocação, né? Essa questão da pergunta anterior, né? Se você se sente preparado para fazer, e aí é aquela frase do Matos, né? Vai lá e faz, né? Então, se você não colocar a cara para fazer, você não vai sair do lugar. Se você ficar sempre na zona de conforto, você vai ser só mais um desses aí que terminou uma formação e não está atuando no que você se propôs a trabalhar, né? E aí entra muito essa questão do networking, né? Que é uma palavra aí que entrou em modismo, né? Nos últimos 10 anos, né? Eu acho que é uma ação, é um hábito que já é antigo, né? Só deram um nome agora, né? Bonitinho, né? Aquele negócio assim, não, tem um fulano que eu conheço de algum lugar. Cara, Mas hoje é algo muito, muito marcante no mercado de trabalho isso hoje, né, Marcos? O networking é uma coisa que, tipo, é fundamental. Você conhecer pessoas é fundamental para qualquer área. Aonde eu estou hoje alocado profissionalmente, na empresa que eu trabalho, ela, na verdade, eu fui indicado por um amigo, né? E aí, qual foi a ideia da coisa? Ele me pegou, tipo, a gente trabalhou junto na indústria, ele sabia que eu estava parado no momento, e aí ele me ligou. Marcos, você ainda está procurando um trabalho na área industrial? Sim, tô, cara. Sim, chegou uma oportunidade para mim que eu recusei porque hoje já estou alocado numa farmacêutica. E como ela é seu perfil, eu queria te indicar. Eu falei assim, beleza, me manda para a empresa, aí me manda o nome da empresa, eu vou pesquisar o que ela faz e tal, e aí eu participo sim. Mandei o currículo, mandei tudo pontinho, e aí consegui entrar nessa empresa. Isso é um ponto que é fundamental. Tipo, eu trabalhei com ele e eu não falava com ele fazia um ano. Ele ficou sabendo que eu estava parado no mercado de trabalho por um terceiro, por um amigo meu que falou, encontrou com ele, disse, pô, lembra do Marquinho? Marquinho tá parado, o setor dele fechou e tal. Se você souber de alguma coisa, dá um toque no cara. A primeira coisa que ele fez, pelo período que a gente passou junto, trabalhamos juntos, tipo de profissionais que éramos, o network é fundamental. Mas eu queria começar a responder a primeira pergunta e mesclar um pouco a segunda, né? Como que você forma uma carreira técnica, né? Tipo, como que você pensa numa carreira técnica? Primeiro de tudo, você precisa pensar em o que você consegue extrair de habilidade, né? Dessa situação. Porque carreira técnica é estudo. Você vai aprender tecnologias, você vai aprender sobre alguns pontos que talvez você nem vá usar, mas você vai ter que aprender, né? E você vai ter que começar a colocar isso em prática. Colocar em prática esse tipo de estudo. Quando você se identifica com esse tipo de situação, é mais fácil. Mas quando você não se identifica, você consegue utilizar essa situação para ganhar um pouco de grana por fora, né? Para você se qualificar para alguma coisa. Por exemplo, eu vou estudar, vou fazer um técnico em eletrônica para poder... porque eu sei que eu vou conseguir ganhar um salário X, mas eu quero mesmo cursar jornalismo. E aí, tipo, é isso que eu quero fazer na minha carreira. Beleza, show de bola. De repente, quando você estiver já pagando as suas contas e poder custear a sua faculdade, você vai poder, tipo, fazer muito mais tranquilo isso. Isso se você tem aquele foco de carreira. Então, o primeiro ponto, você tem que ter um foco do que você quer alcançar na sua vida. Quando você tem esse foco, você começa a construir, por exemplo, vou dar um exemplo que seria
prático, né? Eu tenho 25 anos e eu trabalho como estoquista no supermercado. E eu não faço ideia do que é ter uma carreira. Minha família não tem, a gente trabalha para pagar as contas. E aí eu ouvi esse papo aqui, e o cara virou para mim e falou assim, você tem a oportunidade de fazer um curso. Ele conseguiu fazer um curso técnico numa área e está trabalhando nisso até hoje. Vão-se 10 anos disso. Você, primeiro de tudo, você vai procurar o que se encaixa no seu tempo para estudar. Porque você tem escolas técnicas que vão te tomar metade do seu dia e vai ter escola técnica que você vai fazer 2, 3 horas por dia de aula. Isso vai demandar que tipo de qualificação que você quer, né? E aí vamos supor que você escolha ir na área de mecânica. Pô, eu gosto da área de mecânica porque eu gosto de carro. É um ponto, sabe? Então eu vou fazer mecânica. Só que quando você entra para a área de mecânica, você explode a sua mente para uma série de coisas. Você vai aprender mecânica hidráulica, mecânica pneumática, é, materiais. Você vai aprender uma série de coisas que você nem fazia ideia que fazia parte da mecânica. E aí uma dessas te chama a atenção, por exemplo, mecânica hidráulica. E você curte a área, se empolgou, vou focar nisso aqui, porque trabalhar com força e tudo mais é bem mais legal, bem mais interessante, dá um retorno. E aí você começa a pensar nesse... na verdade, enquanto você está fazendo, você vai pensando que tipo de carreira que você vai construir. Porque são tantos que o professor vai falar, porque para mim é muito bom a área de desenho técnico. Eu consegui construir uma carreira nisso. Aí o outro vai falar para você e falar assim, não, eu trabalho na indústria. Aí o outro vai falar assim, não, a minha área é a área de serviço. Serviço é o que manda sempre, tem uma demanda muito maior. Aí o outro vai falar assim, não, concessionária. Concessionária de energia é o que há. Você sempre tem emprego, sempre tem um trabalho diferente, nunca está preso no lugar. Então vão te dar direcionamentos. Eu já fui convidado para trabalhar numa empresa que fazia manutenção em elevadores. Eu fui para uma empresa de automação comercial, trabalhei no metrô Rio. São coisas completamente diferentes. E aí, de tudo isso, você vai começar a construir. Mas o que é fundamental é que se você começa uma coisa, você não pode deixar de terminar. Isso vai ditar você como profissional lá na frente. Construir uma carreira. Tipo, simplesmente, eu quero fazer isso porque eu quero fazer. Não faz muito sentido. A menos que você só queira usar aquilo ali para pagar alguma coisa. E cai dentro daquela questão do propósito, né, Marcos? Exatamente. Vou ser um pouco mais sucinto. E aí entram os seus medos. Você vai descobrir coisas que você já não entendia antes. Você vai descobrir que tipo de mercado que tem para essa área. O mercado industrial é muito exigente. Botaram alguma coisa aqui? Então, Marcos, você está falando para alguém que já tem uma história laboral. Mas o que você orienta para um adolescente que está concluindo o ensino médio? Legal. Primeiro de tudo, é você entender o que você está concluindo o ensino médio, está terminando a formação básica. E você nem sabe o que você vai fazer para frente. Tipo, você não sabe que tipo de carreira você quer, mas você se identifica com alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de mexer com computador. É uma coisa básica. Vê se tem alguma coisa dentro da área de TI que te agrade, que vai valer a pena estudar. Assista cursos online sobre programação de computadores. Uma linguagem de programação. Tem vários caras na internet muito bons com cursos online disponíveis no YouTube. Não precisa você ficar pagando cursos de R$ 2.000 para você fazer alguma coisa. Vê para você ter a experiência de fazer alguma coisa. Aí baixa o programinha que é de graça, faz uma programação. Faz um programinha que você faz uma calculadora. Sabe? Cria forma de fazer, de você aprender sobre aquilo. E aí você vai falar sobre uma criança que tá, tipo, não tem uma perspectiva. Que tipo de perspectiva você quer dar para essa criança? Estou falando criança, mas tipo, um adolescente já terminando
entrando na fase adulta, já tem muitas experiências. Mas tipo, tem que falar para ele que o futuro, cara, o futuro é agora. Não tem essa de você ficar pensando só daqui a 10 anos, tal. Não, tem que pensar numa coisa para daqui a 10 anos. Não, tem que pensar para agora também. Sabe? Daqui a pouco você não sabe o que pode acontecer na sua vida. Então você precisa ter uma carreira que se direcione. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é você saber o que tem perto da sua casa. Porque quanto mais longe você vai estudar alguma coisa, é pior. Porque desanima, perde foco, cria outras formas de você ficar muito cansado sobre isso, né? E aí você pega uma criança, por exemplo, que vai, tipo, não quer fazer alguma coisa, não quer fazer um curso técnico. O pai ou alguém direcionou, falou assim, faz que vai ser bom para você pelo menos vai aprender uma profissão, que costumam falar bastante, você vai aprender uma profissão. E aí você bota essa criança para atravessar metade do município do Rio de Janeiro, vai estudar, tipo, mora aqui em Jacarepaguá, como eu, e vai estudar em Santa Cruz, porque o curso técnico que talvez a interesse só tem lá. Tipo, essa criança vai para lá, vai chegar lá, vai encontrar a primeira namoradinha lá, o namoradinho, e não vai querer saber de ir para a sala de aula. Não vai ter foco. Então tem que ter alguma coisa que esteja próximo, que seja um pouco mais confortável. Talvez não tenha. Se ela for um pouco mais focada no que ela quer, ela vai atravessar até o estado, ela vai estudar em outro estado para poder fazer a formação que ela quer. Né? Sim. Marcos, vamos encerrar essa live aqui e aí a gente dá mais um tempinho para a gente responder essa pergunta que o negócio está ficando bom. O caldo tá pegando liga aí. Agora tá entrando umas perguntas que eu tô gostando. Exatamente. Uma pergunta que entrou aqui, ó. O que você acha de estudar a árvore genealógica da família? Ah, tá. Isso é uma pergunta para você, desculpa. Quem perguntou isso? Uma psicóloga aqui, alguma coisa. É a Adileia. A gente tem público de vários locais, hein, cara? Tem de Feira de Santana, tem de São Paulo, tem de Campinas. Tem uma galera bem heterogênea participando aqui. Então, vamos encerrar essa aqui, o pessoal que está aí acompanhando, né? Aguarda só um pouquinho que a gente vai abrir essa live novamente para dar continuidade do outro lado lá, beleza? Então, vou salvar aqui, vocês esperem aí em torno aí de uns 3 a 5 minutos que a gente já vai iniciar a próxima para a gente concluir esse pensamento aí do Marcos e também poder ajudar a galera aí que já está começando a colocar algumas perguntinhas aí que tá ficando legal. Então segura aí. Aguarda a gente que a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Encontro vocês lá do outro lado. Voltamos. Voltamos. Então vai lá, Bom, mano. voltando um pouquinho ao foco do adolescente, né? Então, se você bota uma coisa muito separada da vida daquela criança ou daquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem adulto, ela tem a tendência de perder o foco. Antigamente era normal, a gente até vê alguns memes na internet falando assim, não, meu pai com 17 anos, 3 filhos, saúde boa, trabalhando já, carreira sendo formada. Eu com 35, deitado no sofá de casa assistindo desenho animado. Isso é normal. Mas o que a gente não pode... a gente precisa saber o que pode ser útil pra gente. Quando eu comecei a estudar, eu tinha uma dificuldade nessa de poder ir para muito longe de casa. Então eu escolhi uma escola que tinha aqui do lado de casa. Apesar de já ter escolhido a área de atuação, que era elétrica, eu tive a oportunidade de estudar esse curso próximo da minha casa. Então, nos dias que eu não tinha dinheiro de passagem, eu ia de bicicleta. Ou ia caminhando, ou qualquer coisa do gênero. Então, isso facilita. Para aquela criança que não tem muito foco no que quer fazer da vida. Não adianta simplesmente forçar ela a querer fazer. Mostra o caminho do que aquilo ali pode ser útil para ela.
Se você quer, eu quero incentivar o meu sobrinho, meu filho, o namorado da minha filha, como foi o meu caso, né? No coisa. Tipo, você pega essa criança e mostra, e leva ela dentro de uma escola técnica. Me levaram dentro do Senai ali de Benfica, né? E aí eu cheguei no Senai de Benfica, e aí eu fui olhar os laboratórios. Pô, é maravilhoso, assim, acho que uma estrutura fora do normal. E aí conversei com alguns professores, eles me falaram quais são as maiores dificuldades do mercado, eles me falaram quais eram as áreas de atuação dele fora ser instrutor do Senai. Porque quem normalmente está trabalhando nessa área como instrutor ou como professor de escola técnica, possivelmente está alocado alguma área profissional também paralela, né? Um complemento de renda. Inclusive, é um dos meus objetivos quando eu estiver um pouquinho mais velho, porque eu acho que essa troca de informação é fundamental, né? Então, e aí você pega, por exemplo, um adolescente que é apaixonado por computador. Não, ele gosta de jogos e tal. Hoje o mercado nacional é muito bom para programação de jogos de computador. A criação de estruturas gráficas é maravilhoso. A gente tem empresas que funcionam em Pernambuco, em Minas Gerais, voltadas para isso. Tem jogos fabulosos, que toda a estrutura gráfica foi feita por empresa brasileira e com jogos que estão assim, ponta de linha da Sony, da Microsoft, sabe? E a gente não faz ideia de que isso está acontecendo no Brasil. Exato. E tem um outro aspecto também, Marcos, que muitas pessoas não se levam em consideração, que é assim, hoje, muitas das vezes, a gente até começa numa carreira, né? Mas hoje a gente tem tanta longevidade, né? O mercado é tão dinâmico, né? E o mundo dessas oportunidades é tão amplo, né? Que hoje você vê indivíduos com 2, 3 formações, né? E aí eu ouvi de uma aluna esses dias falando que, não, eu estou terminando aqui o técnico de nutrição e dietética, né? Mas eu vou fazer um curso voltado para a área de TI, porque é uma área que está sempre sendo requisitada em algum aspecto, em várias questões, né, do mercado de trabalho hoje, né? Então, o indivíduo que hoje começa uma formação, nem sempre ele vai passar a vida dele inteira atuando e trabalhando, né? E aí vai muito de encontro com essa tua fala, onde você se construiu como profissional através da experiência que você foi adquirindo, né? Lá no início da sua carreira, né? E aí foi se polindo, se construindo, e hoje você é um profissional assim completo para o teu setor, né? E hoje está muito bem colocado, né? Por conta dessas variadas características, né? Que você tem, né? E aí isso é construído ao longo de um tempo, né? Então eu gosto de falar essa frase e repito, já falei ela aqui na live, vai lá e faz, sabe? Né? Começar, criar um propósito para aquilo, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Qual é o meu objetivo, né? Qual é a minha meta ao realizar esse curso? Isso vai engrandecer minha vida? Isso vai trazer benefício para as pessoas, né? Isso vai ser rentável para mim? Isso vai manter minha família? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer, né? Sempre que a gente, não somente na questão do mercado de trabalho, mas para tudo na vida, né? A gente precisa criar um propósito, um porquê de estar fazendo alguma coisa, porque senão acaba que, como você falou, né? O foco se perde muito rapidamente, né? Inicialmente é uma dificuldade de deslocamento, depois vira um desânimo, depois vira uma orientação errada que às vezes a gente encontra com um amigo, e aí acaba que, no final das contas, está muito distante do que a gente buscava. É igual o curso de um navio, né, Marcos?
que ele começa assim um pouquinho, ele estava indo para a Austrália, mas daqui a pouco está indo lá para o Japão, né? Mas isso por graus de inclinação daquela rota, né? Então, eu acho que essa questão de se manter focado e com esse propósito é algo essencial, né? Na formação desse profissional completo, né? Desse profissional que assim, e as pessoas tendem muito a achar que a carreira técnica é algo assim que a gente sempre joga para escanteio, né? A segunda opção, se nada der certo, acho que eu vou fazer um curso técnico, né? Olha, esse ponto, cara, esse ponto é maravilhoso. Tem duas experiências que eu tive quando eu comecei a fazer a escola técnica que foi bem interessante. Eu comecei com alguns amigos, né? Então tem um amigo meu de infância que ele fez o caminho contrário de mim. Ele conseguiu, da mesma forma, uma bolsa no Senai, foi estudar, e a gente queria fazer uma traçada de carreira juntos. E no meio do caminho ele desistiu. Nem no meio do caminho, assim, logo no início ele desistiu, porque ele falou assim, cara, tem a oportunidade, eu passei para a faculdade, ganhei uma bolsa de 70%, eu vou fazer engenharia civil. E ele estava também no mesmo foco, tipo, vou fazer alguma coisa dentro de uma área técnica e tal, mas eu vou fazer na área de gestão mesmo, vou partir para engenharia direto. Assim, beleza, cara, eu acho que você está indo num caminho que é mais difícil. Não estou falando que você não vai conseguir, só é mais difícil, tá? E foi interessante, assim, foi um pouco ruim no decorrer do caminho, porque ele foi o seguinte: ele conseguiu logo de cara, assim, ele começou na faculdade no primeiro ou no segundo semestre ele conseguiu um estágio numa empresa, numa construtora, porque estava construindo Vila Olímpica, não lembro se ele estava construindo aqueles prédios lá da Vila dos Atletas e não sei o que, fez várias mudanças na logística do Rio de Janeiro, com engenharia de tráfego, isso, aquilo. Então estava o mercado bombando. Ele deu menos foco na faculdade, então uma faculdade que ele já iria terminar assim, com grande dificuldade, com 5 anos, ele alongou para 7. E aí isso já é um pouco ingrato, porque uma faculdade que você teria 5 anos para terminar, você joga para 7, cara, você perdeu 4 semestres. Isso é um fato. Por pegar menos matérias, porque ele trabalhava, porque ele precisava de grana, né? E aí essa pessoa, na reta final, ele não conseguiu se formar. Ele chegou a ganhar bastante dinheiro nesse período, mas hoje ele teve que migrar completamente a área de trabalho dele. Hoje ele trabalha com e-commerce. Tipo, tá se dando bem do mesmo jeito, é um cara trabalhador, o mercado de trabalho é bom para quem gosta de trabalhar. Tá? Ele não é muito grato, tá? O mercado de trabalho não é muito grato. A gente costuma falar assim, tipo, não, o mercado de trabalho é difícil. Não, o mercado é bom. O mercado de trabalho, ele não facilita a sua vida. E aí ele não conseguiu migrar, ele não conseguiu concluir a faculdade, faltando, acho que umas matérias do último e do penúltimo semestre dele. E ele desistiu por completo. Porque hoje ele ganha dinheiro na área de e-commerce. Na época eu tinha falado muito para ele desse ponto, que, cara, que chegar num momento que a baixa do mercado for muito grande e você não conseguir se sustentar. Como é que tu vai fazer? Aí, no meu caso, foi o contrário. Tipo, mesmo na baixa de mercado, eu consegui me empregar. Entendeu? Por quê? Ah, mas você está colocando porque o técnico tem mais facilidade porque ganha menos do que um engenheiro. Sim, é por isso mesmo. Ele tem um salário diferenciado, a gente está falando de uma construção de uma carreira técnica. Por quê? Quais são as facilidades de uma carreira técnica? A absorção no mercado é muito mais rápido. O engenheiro fica... tem alguns estudos que falam, eu não me preparei nesse aspecto, mas porque migrou para esse ponto. O engenheiro fica desempregado hoje, o tempo de alocação dele novamente no mercado de trabalho, isso que a gente não está levando nem em consideração que ele vai ganhar o mesmo valor que ele ganhava quando ele foi demitido, tá?
Mas, tipo, para ele chegar a ganhar, a se alocar, começa com 2 anos. Para ele voltar para o mercado de trabalho. A menos que ele saia de uma empresa direto para outra. Convidado, ou porque ele estava participando do processo anteriormente. Mas um cara que fica, que é demitido, um engenheiro que é demitido, foi o que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão é engenheiro mecânico. Se eu não me engano, ele ficou 4 anos desempregado para conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ele ficou tão desesperado que ele abriu uma empresa para trabalhar com instalação de ar-condicionado. Não é menos dia, nada do gênero, muito pelo contrário, ele falou que ele adorou aquilo e a empresa ainda existe. Ele abriu com mais 2 amigos, os 2 amigos tocam e ele só cuida de projeto. Ele faz os desenhos de projetos e tal, porque eles também trabalham com ar-condicionado industrial, é central e tal. A Mariana eu tenho meu lado nerd, né? E aí a minha luminária aqui foi um presente da Mariana, por isso que ela tá falando que ela adorou isso aí. E, e aí, tipo, você tem um mercado que não é grato porque você sai, porque você é mandado embora. Ele é muito bom, tipo, se você consegue sair de uma empresa convidado para outra. Você sai ganhando muito mais, você sai fazendo, tipo, você dá um upgrade na sua carreira muito fácil. Mas se você é demitido, se você perde a sua função, você cai muito drasticamente, financeiramente falando, em vários aspectos. Então você é absorvido para o mercado novamente numa posição abaixo, sabe? Tipo, isso é muito difícil, porque às vezes você não aceita. Uhum. Quando o setor que eu trabalhava encerrou e eu fui mandado embora, eu estava para encerrar e eu fui mandado embora num dos processos, eu até nem fui direto para minha área, eu queria abrir um negócio meu e tal, e aí eu decidi ir para uma outra vertente. Não deu certo, foi até um pouco da tua área, né? Eu queria abrir Gastronomia. comida. Hoje, para mim, fazer comida, trabalhar com a área gastronômica na verdade, um hobby, não é mais algo que eu penso mais fazer para minha vida, mesmo com carreira. Uhum. E aí, quando você migra para voltar para o mercado de trabalho, eu caí muito o quanto que eu ganhava. Tipo, a diferença de salário foi quase R$ 1.000 de um ponto da empresa que eu trabalhava para outra. Hoje, eu já consegui recuperar boa parte disso. Ah, vamos lá. A gente Sim. falou um pouco disso, o Gustavo está colocando aqui, não vale qualificação no nível superior. Claro que vale. Claro que vale qualificação no nível superior. Mas o que a gente está falando é construir uma carreira técnica, tá? E no decorrer da sua carreira, como está acontecendo comigo hoje, por exemplo, eu tenho 10 anos dentro da área técnica, e hoje eu estou me qualificando como engenheiro de automação, porque a minha carreira me empurrou, me impulsionou para essa área. Se eu tivesse gasto a grana inicialmente lá atrás, eu não estaria hoje absorvendo ao mesmo valor, de repente, salário, ou galgando fazer isso porque eu quero galgar uma oportunidade maior nessa mesma área. Eu faço joinha. Então, quando você constrói uma carreira técnica, você precisa pensar para onde o seu caminho vai seguir. Né? Eu tinha separado um ponto aqui que eu acho interessante falar sobre isso. Em 2012 foi quando eu ingressei na primeira grande indústria. Tá? 2012? 2012, quando eu ingressei na primeira grande indústria. Hoje, a média salarial do Rio de Janeiro gira em torno de R$ 1.900 para a galera que não é diretorias, né? Assim, Uhum. para o padrão. Quando eu entrei em 2012, né, no setor, como técnico, eu já ganhava R$ 2.100. Vou abrir isso aqui porque 2012 era uma outra. Sim. Eu ganhava R$ 2.100. Ou seja, eu já ganhava um pouco acima da média que o Rio de Janeiro ganha. Então, uma qualificação técnica significa que todo mundo vai começar ganhando assim? Estou vendo aqui a graduação em História, tenho muita
satisfação por ambas as formações. Mas é isso mesmo, mas você direcionou a sua carreira dessa forma, certo, Gustavo? E, e aí, tipo, lá em 2012, quando eu comecei a fazer aquilo, eu tinha um salário que era bem diferenciado, por exemplo, era bem mais alto do que todos os meus tios pensaram em ganhar na vida deles, por exemplo. Quase todos eles. Então, meus tios não tiveram formação para ter um salário acima, assim. E muitos foram para o comércio para poder sustentar suas famílias. Aí no comércio você começa a ganhar um dinheiro, troca dinheiro e tal, faz uma coisa muito mais forte, né? Ah, então, se você tem uma média salarial dessa forma e você começa com um diferencial, vamos supor que você não entre ganhando esse valor, mas uma média aí que um profissional da área numa concessionária elétrica aí, uma Light, vai trabalhar na Light ou na sua fornecedora de energia para sua casa aí no estado que você vive. Essa pessoa ela tem um emprego que ela já começa com uma diferença de salário, porque ela não vai ganhar um salário mínimo, isso é básico. Porque ela tem adicionais de periculosidade, ela tem alguns outros adicionais que a favorecem um salário um pouco mais diferenciado. Ah, mas é porque ela vai se colocando em risco, vai trabalhar com alta potência e tal. Beleza, faz parte da carreira que você está escolhendo. Se você escolheu, você tem que estar ciente sobre esses riscos, né? Não adianta você ficar assim, ah, não, me direcionaram para isso, mas eu nunca pensei que eu ia correr o risco de ser eletrocutado. Tipo, eu trabalho há 10 anos, eu nunca tomei um choque, mano. Por quê? Porque eu não sou louco de meter a mão no equipamento energizado. Tá. E quando você pega alguma galera que trabalha na área de técnica, que ela não está satisfeita com a sua área de trabalho, esse é um ponto que eu acho bem interessante, que culmina um pouco sobre isso, ela tem a tendência a puxar o mercado de trabalho para baixo. Ela tem uma tendência de tipo, eu não estou satisfeito com o que eu faço, não consegui direcionar minha carreira para nada, eu tenho a tendência de puxar isso para baixo. Então você que está entrando, você já acha que o mercado é uma merda. Porque você normalmente vai conversar com aquele cara ali, eu estou entrando, pô, mas não ganha tão bem assim, não. Você entra iludido com isso, com aquilo. Tipo, como assim? Eu conheço profissionais que são graduados, mas decidiram migrar para a área técnica, que ganham 12 mil reais. Exato. São especialistas em áreas. E tem muito esse estigma, né, de achar que a área técnica é aquela formação que você normalmente tem de partida. Para você começar algo, você precisa iniciar pela área técnica, porque assim, é teoricamente mais fácil, mais curto, né, a inserção no mercado, né, tem esse pensamento. E aí como a gente vem falando, né, assim, hoje o dinamismo que o mercado tem, né, das mudanças, variações, ela requer que a gente pegue as coisas aí no 7-8 mesmo, né? E aí pega uma informação aqui e ali, ou então tem uma ideia, né? Tem uma ideia criativa e aí começa dali despontar para outras questões. O Gustavo, ele é um cara que teve muito isso, né? Ele começou trabalhando como turismo, né? Com turismo. Na verdade, a formação inicial do Gustavo era em história, né, Gustavo, se eu não me engano. E aí juntou as duas coisas numa só, né? E aí a gente percebe aí o quanto é importante, né? A gente não se prender à questão, né, de ter uma única formação ou ficar parado, né, e aguardando esse sabor do vento chegar e ele ficar ao nosso favor, né? Então, se a gente, de certa forma, se movimenta, né, e começa a se especializar, buscar, né, empreender cada vez mais na área que a gente está buscando a nossa ocupação, né, é o que nos diferencia de todos, né? Então, sobre isso, né, para a gente encerrar, eu ficaria aqui até meia-noite, Marcos. Mas Acho que poderia ficar também, mas tem muita coisa.
É, Eu queria e a levantar um gente, ponto antes de você fazer o encerramento, que tipo assim, são 3 pontos que eu tinha levantado como foram os principais na minha, na minha ideia inicial. Né? A primeira coisa que foi a satisfação profissional que eu encontrei trabalhando na área que eu escolhi. Então, foi a primeira coisa que foi assim, crucial para mim. Tipo, foi muito mais importante do que a segunda, que são salários um pouco diferenciados do que o mercado adota. Tá? uhum, E o terceiro ponto é que a área técnica, o mercado ele não para. É um mercado que ele não para. Você vê lá hoje, por exemplo, mesmo numa condição de pandemia, serviços técnicos são serviços essenciais. Por exemplo, eu trabalho para a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela é um serviço essencial. Então, eu tenho que manter o fornecimento adequado para essa empresa. Então, manter os equipamentos rodando, manter tudo isso. Então, o mercado ele não vai parar. Você nunca vai deixar de ter alguma coisa dentro da área. Talvez ele mude, talvez ele crie novas formas. E aí é a habilidade profissional de cada um de se adequar a essas mudanças. Né? A gente ainda está muito longe de uma perfeição na indústria 4.0. Nem países como os Estados Unidos ou alguns países da Europa não estão 100% adequados para a indústria 4.0. A gente está vivendo esse momento. é, Né? Quem embarca nessa onda desse momento tem oportunidade de descobrir mercados de trabalho que vão ser o mercado do futuro, que talvez o seu filho, seu neto e até seu bisneto vão descobrir que tipo de profissões vão trabalhar daqui para frente. Então, nas revoluções industriais que aconteceram anteriormente, as pessoas tinham a tendência a não, isso não vai acontecer, provavelmente. Né? Isso aí nunca vai dar certo de você colocar uma máquina para fazer o trabalho que nunca vai ficar tão bom assim. Hoje em dia, já o fluxo é o contrário. Tipo, o humano não consegue produzir a mesma coisa que a máquina faz. sim. Né? Bom, mas é mais ou menos isso aí. Precisa muito ter esse foco. Se eu vou construir uma carreira, se eu escolhi fazer uma qualificação nessa área, e se eu decidir a partir de então criar uma carreira dentro disso, eu preciso ter o foco do que eu posso me direcionar. Não adianta eu falar assim, vou fazer um curso técnico, porque eu quero ser desenhista técnico. E aí você vai se qualificar numa opção de coisa, mas você não consegue se colocar no mercado de trabalho dentro dessa área. O que adianta? Você vai ficar só focado, alienado naquele aspecto. Precisa se moldar, o mercado exige. Eu assisti, só como último comentário para você fazer o seu encerramento, Paulo. Eu assisti uma live também através do LinkedIn, que foi fenomenal, e ela está disponível no site, no canal do YouTube da empresa que eu trabalho. Quem tiver interesse, entra no LinkedIn, me procura pelo meu nome, né? O nick é o mesmo do Instagram, então é bem mais fácil. Eu mantenho o mesmo nick para todos os lugares, que é mais fácil as pessoas me encontrarem. E aí, tipo, o gestor da minha empresa, ele reuniu o gestor de 3 grandes indústrias farmacêuticas, mais um grande gestor da indústria de TI. E aí eles sentaram para conversar do que a indústria 4.0 vai fazer dentro da farmacêutica, que possui processos muito mais criteriosos do que qualquer outra indústria. Sim. E mudar isso hoje para o 4.0 vai ser uma mudança de característica enorme. Sim. Entendeu? E aí você cria, você vê, quem tiver oportunidade, por favor, assista isso, quem tiver interesse, assista isso, porque é bastante construtivo. Vai lá para poder entender o que as pessoas vão pensar daqui a 10 anos. Vão estar vivendo daqui a 10 anos. Tipo, que eu preciso ser mais dinâmico, eu preciso de respostas mais imediatas. A gente vive isso hoje. A gente tem informação na mão, a gente tem tudo isso. Mas daqui a 10 anos isso é o normal. As pessoas viverem baseado no tipo no dinamismo. E aí a qualidade do profissional dentro da área técnica vai ser ser dinâmico. Não é ser um cara que
extremamente voltado somente para aquilo que ele faz. Antigamente era isso. O que é o interessante? É você ser um grande especialista numa única coisa. Sim. Na verdade, não. Hoje o mercado ele vive que você tem uma gama de informações de diversas áreas, né, da atuação, até mesmo relação interpessoal. Me é exigido uma relação interpessoal muito maior do que eu esperava ter como trabalhando como técnico. Eu vou ainda brincar e falar assim, mas eu vou trabalhar com máquina, para que eu tenho que lidar com pessoas? Né? Então, é exigido isso de um profissional que vai construir uma carreira. Bom, vou deixar você fazer o seu encerramento, que acho que entra no ponto, mas eu ainda vou ter tipo muito obrigado no final. Como é que é? Eu não sei como é que é a coisa. Eu ainda tenho que assistir os anteriores que eu não consegui pegar. Não, mas você se antecipou a várias coisas que eu normalmente peço, né, para os convidados, né, que é saber como é que faz para te encontrar, que você falou do seu LinkedIn, você falou de um aspecto que eu sempre coloco, né, que é o que você recomenda para as pessoas que estão assistindo a conclusão dessa live, né, e agradecer, cara, assim, essa grande facilidade, né, de conduzir, assim, não me deu trabalho nenhum, foi fluindo a conversa, tanto que assim eu pensei em algumas coisas para a gente dialogar e aí foram acontecendo naturalmente, fluíram, né? E é isso que a gente espera aqui, né, do nossos diálogos, né? Que consiga falar com naturalidade de coisas que parecem ser muito profundas ou místicas ou exóticas, né, com uma fala assim bem direta e objetiva, né? Então, assim, agradecer mesmo, né, por sim, pela proposta, né, de trazer essa pauta aqui para a gente, né? E assim, pô, conta comigo assim para esses projetos que você tem aí engavetado e vamos colocar isso aí para frente, cara, tá? Também só tenho a agradecer, cara, assim, tipo, o meu canal, eu não mantenho o meu Instagram fechado justamente para acesso, então fiquem à vontade de me procurar, e quem quiser dar uma olhadinha lá, algumas viagens que eu já fiz a trabalho, eu posto até lá umas fotinhas legais e tal, mas, assim, quem também quiser me procurar no LinkedIn, pode me procurar pelo meu nome ou pelo link, marcos.mvro, né, que é o padrão de todas as redes que eu uso. Uhum. Estou sempre disposto a conversar, de repente dar uma ideia sobre algum ponto. Quem tiver interesse em, eu tenho uma ideia sobre isso. O que você me sugere? Não que eu tenha toda uma gama de respostas gigantescas. Eu só tenho 10 anos na área, mas eu gosto muito de como veio passando o decorrer do tempo da minha carreira. E eu gosto muito disso por quê? Porque eu realmente consegui fazer o que eu planejei. Né? E quando eu entrei na empresa que eu hoje estou, na verdade eu dei um salto que eu achava que eu iria dar quando eu estivesse chegando aos 40. Sacou? Tipo, hoje eu estou com 34 anos e trabalho numa forma com a qual eu penso que eu estaria trabalhando em torno dos 40 anos. Isso é legal. Então isso foi muito bom, foi bem dinâmico para mim. Eu tenho umas visões assim, tipo, hoje, por exemplo, meu foco é não chegar aos 40 e não estar graduado. Porque se eu não tiver graduado, eu vou estar atrasado com o meu planejamento de vida. Porque quando chegar aos 40, eu quero trabalhar diretamente com a área de gestão. E aí com uma especialidade muito maior, com uma visão de mercado muito mais forte, com experiências de vida muito maiores. Não é nada, eu consegui trabalhar com o mercado do mundo todo já. Eu trabalhei com alemães, já trabalhei com austríacos, com americanos, com mexicanos, com bolivianos e com uruguaios. Então, eu consegui absorver um pouco de informação de algumas dessas pessoas e decidi colocar no dia a dia. Como que eu posso fazer,
Tipo, a minha perspectiva de trabalho muda muito, mudou muito depois que eu comecei a ver culturas diferentes atuando com a mesma forma, da mesma coisa que eu. Então é bom absorver esse tipo de informação, né? Isso é Assim, maravilhoso. obrigado demais pelo papo informal. Vai ser uma coisa assim que eu quero levar para a vida, poder dialogar dessa forma e que a gente possa voltar de repente daqui a um tempo para falar um pouco mais de alguma coisa específica ou se surgir alguma Vamos ideia. sim, vamos sim, vamos sim. É uma conversa que não para por aqui. Eu sempre deixo claro para quem eu convido que as portas estão sempre abertas, né, para a gente conversar, dialogar, falar sobre coisas diferentes, né? E o grande mantra do Papo Informal é quem compartilha conhecimento aprende, quem aprende ensina, sabe? Então, essa é a ótica das nossas conversas aqui e eu estou aprendendo por demais com vários convidados que eu tenho aqui e aí essa construção também é feita coletivamente com as pessoas que assistem. Então, agradecer. E aí, para encerrar, eu trouxe um pensamento de Edson Dias de Oliveira, que ele fala o seguinte, ele fala assim, não faça teu trabalho uma opção de vida, mas faça da sua vida a escolha de trabalho, pois só quem faz bem o que quer, faz com segurança e faz com sucesso. Então, a gente encerra aqui com esse pensamento, né, extraordinário. Daqui a pouco, quem quiser tirar uma cola desse pensamento vai estar lá também no feed, com os pensamentos que a gente sempre traz aqui ao final. E agradecer a todo mundo que ficou aqui. Live estilo Tereza Cristina. Sempre isso. Acaba uma, emenda a outra. E é isso, cara. Obrigado aí de verdade, coração. E Tamo tamo junto. junto. Valeu? Obrigado demais. Obrigado mesmo. Forte abraço, Valeu. irmão. Valeu. Um grande abraço aí. Um abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.